Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao nosso canal. Eu sou o Jorge Oliveira, sou professor aqui na Evolucro e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho, aos nossos estudos aqui, falando sobre fluxo de caixa. Hoje a gente vai tratar do modelo mais avançado, que é o modelo que as empresas de capital aberto elas trabalham. Elas trabalham com esse modelo que eu vou apresentar aqui para vocês. Inicialmente, pessoal, eu não ia gravar esse vídeo aqui para vocês agora. Eu ia gravar, já estava com o conteúdo todo pronto, inclusive, gravar sobre o ROI, mas de uma maneira totalmente diferente do que a maioria das pessoas está acostumada. Se você não é um profissional da área de finanças, 99% de chance de você nunca ter ouvido falar do ROI da forma como eu vou abordar no próximo vídeo. Eu não gravei ainda esse conteúdo sobre o ROI, como eu estou falando, porque ele exige outros conhecimentos, que é justamente o que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje, que é sobre esse fluxo de caixa. Por isso que eu não gravei ele antes. Eu decidi dar um pouco mais de foco aqui nesse fluxo de caixa para que você entenda esse detalhamento aqui, para no próximo vídeo a gente falar sobre o ROI. Eu garanto para você, pessoal, a grande maioria das pessoas, os empreendedores, eles nunca ouviram falar do ROI, como eu vou abordar no próximo vídeo. Isso não é nenhum clichê, tá, pessoal? Eu sei pela minha experiência que a grande maioria das pessoas nunca ouviu falar do ROI, como eu vou apresentar no próximo vídeo. Talvez você já tenha ouvido falar do ROI, né? O retorno sobre o investimento, Return on Investment. Mas da forma como eu vou abordar aqui, muito provavelmente você nunca viu. Então se inscreva aqui no nosso canal, nos acompanhe aqui a nossa jornada. Eu estou publicando conteúdo, pessoal, que é um tipo de assunto que muitas vezes você só vai ver em cursos pagos. E eu estou oferecendo esse conteúdo, pessoal, para vocês totalmente gratuito. É um conteúdo que vai desde o básico até um pouco mais profundo. Então a gente começou com trabalhar com fluxo de caixa um modelo bem simples. A gente foi para o modelo intermediário e a gente agora está começando a trabalhar com um modelo um pouco mais avançado. E no próximo vídeo, como eu falei anteriormente, agora a gente vai trabalhar com ROI de uma maneira totalmente diferente do que a maioria está realmente acostumada. Então já se inscreva aqui no nosso canal, nos acompanhe, deixa o like aqui no vídeo, certo? E vamos para o conteúdo, vamos aqui direto para a planilha. Pessoal, aqui é uma planilha que eu já preparei, certo? Mas eu vou começar do zero aqui com vocês, tá bom? Eu vou começar do zero. Não que eu vá fazer a planilha do zero, que ela vai dar um trabalhinho, senão o conteúdo do vídeo aqui vai ficar muito extenso. Mas antes eu quero explicar aqui para vocês o que é esse fluxo de caixa modelo mais avançado, né, como você diz. O que ele tem de diferente? Pessoal, quando a gente vai trabalhar com esse modelo aqui de fluxo de caixa, deixa eu ver só se está dando para vocês verem aqui direitinho, ok. Quando a gente trabalha aqui, pessoal, com fluxo de caixa, a gente já viu no modelo simplificado, né, entradas e saídas. Você vai ver muito empresário, muito empreendedores do sucesso falando muito sobre caixa. Você vê os grandes empresários, pessoal, cuide do seu caixa, porque se torna repetitivo, mas tem que ser dito. O seu caixa é o seu combustível, é o ar que a empresa respira. Sem o combustível do recurso, do caixa, do dinheiro, a empresa não sobrevive. A empresa pode passar muito tempo sem lucro, mas não sem caixa. Como assim, Jorge? Pode passar muito tempo sem lucro? Sim, as empresas de tecnologia, muitas delas, elas geram prejuízo por muitos anos. Você vê, por exemplo, a SpaceX de Elon Musk, nos Estados Unidos, ela está a ponto de fazer seu IPO, né? Vai ter ações negociadas na bolsa lá nos Estados Unidos, e ela é uma empresa que gera prejuízo. Então, a empresa que está com um valuation ali próximo de 2 trilhões de dólares e ela ainda gera prejuízo. Então, mas ela não sobrevive, não poderia chegar a esse ponto sem recursos, sem dinheiro. Então, ela está justamente captando recursos, captando dinheiro para continuar investindo e crescendo. Mas isso é outro assunto, tá? Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é que a empresa ela não sobrevive sem caixa. Com finalidade lucrativa ou não, você precisa de dinheiro para fazer a operação girar. Quando a gente vai organizar as entradas e saídas de recursos, basicamente existem três atividades do fluxo de caixa. Ela se divide em três atividades. A primeira é a atividade. Eu vou escrever atividade e atividade não, vou botar aqui. Operacional, certo? Atividade de, vou botar igual o outro aqui,
cantinho, peraí. Atividade de investimento e atividade de financiamento, certo? Eu escrevi certo? Sim. De financiamento. São essas três atividades: operacional, de investimento e de financiamento. Atividade operacional é a principal atividade da sua empresa. É a operação dela, é o núcleo, é o coração. É como a empresa faz o seu giro, como é que ela gira, como é que ela gera recurso aqui da sua atividade principal. Eu sou uma empresa de comércio de roupas. Qual é a minha atividade principal? Comprar e vender as roupas. Mas tudo que gira em torno ali para que o negócio aconteça. Então tem o meu aluguel do espaço das minhas lojas, tem a parte do aluguel do escritório, da parte administrativa, tem os salários dos funcionários, os meus fornecedores. Então tudo que gira em torno ali do principal para que a empresa ela gire, isso faz parte da atividade operacional. Então tudo que envolve a parte principal vai entrar aqui, ó, operacional, certo? O que entra na parte de investimento? O nome já é muito claro. Tudo que não está relacionado com a minha atividade principal e que visa a um investimento, eu vou colocar aqui. Pode ser também, pessoal, um desinvestimento. Sim. Quando, por exemplo, eu tenho um prédio que tem a minha parte, funciona a minha parte administrativa. Eu vou mudar de prédio, eu quero vender esse aqui e vou comprar um outro. A venda desse prédio, veja, que não é a atividade principal. A atividade principal da empresa não é a venda de imóveis. Ela está fazendo, na verdade, um desinvestimento. Então, quando ela vende, o dinheiro vai entrar no caixa da empresa, mas vai entrar em qual atividade? Atividade de investimento, certo? Da mesma forma, quando ela compra um outro imóvel, o dinheiro vai sair também da atividade de investimento. Vou fazer uma aplicação financeira para que aquela aplicação me gere um rendimento. Veja que o rendimento, tanto a aplicação quanto o rendimento, não fazem parte da atividade principal. Você está criando uma renda passiva para a sua empresa, mas que não decorre da sua atividade principal. Eu tenho um recurso aqui que está sobrando e eu vou colocar ali naquele investimento. Então faz parte da atividade de investimento. E a atividade de financiamento também, como o próprio nome diz, é tudo que visa financiar a empresa. Então quando eu tomo um empréstimo, quando eu vou lá no banco, a empresa vai lá no banco, eu quero aqui 200 mil de recursos, eu estou precisando aqui um empréstimo. Aquele 200 mil está entrando no caixa da empresa, mas não é decorrente de uma venda, não é decorrente de um investimento que foi feito, é um financiamento. Então, entrou um recurso, está lá no caixa, mas não foi da minha atividade operacional de investimento, foi da minha atividade de financiamento. Da mesma forma, quando eu estou pagando aquele financiamento, estou pagando aquele empréstimo, está saindo daqui, ó, atividade de financiamento, certo? Então, não tem muita dificuldade de você entender isso daqui. Operação, investimento e financiamento. Simples assim. Então você vai separar todas as contas, todas as entradas e saídas de recursos de acordo com essas três categorias. Qualquer entrada ou saída de recurso vai se encaixar em uma dessas três. Não tem para onde fugir. Ou faz parte da operação, ou faz parte de uma atividade de investimento ou de financiamento. Não tem para onde correr. Em uma das três, ela vai se encaixar, certo? Vamos voltar aqui. Eu vou abrir aqui uma nova planilha, certo? E a gente vai construir basicamente uma do zero, tá? Eu vou apagar tudo aqui mesmo, certo? Eu quero construir realmente do zero aqui com vocês. Eu sei que já tem algumas fórmulas aqui e tudo mais, mas a gente vai construir aqui do zero, tá? Eu quero fazer do zero aqui com vocês. Então vamos lá, pessoal. Fluxo de caixa. Eu vou até apagar esse aqui também, certo? Apesar disso aqui não ser muita novidade, para quem já assistiu o meu conteúdo anterior, certo? Quando a gente falou sobre fluxo de caixa, eu já apresentei 2 modelos de fluxo de caixa, tá? Um bem simplificado e um modelo intermediário. Então você que já assistiu, isso aqui não vai ser novidade aqui para você. Então se você ainda não assistiu, volte lá no nosso conteúdo. Eu vou até deixar o link aqui na descrição para que você possa assistir o conteúdo que passou, tá? Mas o fluxo de caixa o que é? Você tem um saldo inicial, você tem a movimentação daquele período, daquele mês, pode ser o que for, qualquer período, vou analisar o meu trimestre, entrada e saída daquele trimestre. Mas normalmente a gente faz o fluxo de caixa mensal. Lembrando, eu já falei isso aqui até no vídeo anterior, quando você está com um problema realmente de gestão do fluxo de caixa, você está com um caixa muito apertado, você tem que fazer um acompanhamento diário, certo? Diário. Eu estou numa situação vendendo almoço para pagar a janta. É todo dia. Todo dia é aquela luta. Então você tem que acompanhar o seu caixa diariamente. Quando você está numa situação um pouco mais confortável,
eu recomendo fazer o acompanhamento semanal. Como é que está a projeção da minha semana, entradas e saídas, a gente tem uma boa projeção aqui, a gente tem uma folga de caixa bacana, então você consegue fazer um acompanhamento ali semanal sem muito problema, tá? Isso eu já falei no vídeo anterior. Então, todo fluxo de caixa tem a saldo inicial, tem a movimentação, né, as entradas e saídas, você tem a geração de caixa, que é o resultado daquelas entradas e saídas, sem considerar o saldo inicial, e você tem o saldo final, que é justamente quando você pega o seu saldo inicial mais a sua geração de caixa. Eu vou mostrar aqui na prática. Então, tudo começa com, saldo inicial. Você começou o mês de janeiro com alguma coisa. Se for zero, não tem problema. Você bota aqui zero, mas normalmente, até na constituição da empresa, você sempre começa com uma coisa no caixa, né? Vamos dizer aqui com 50 mil. E aqui, pessoal, olha o que eu fiz, tá? Eu vou apagar isso aqui também, para vocês não ficarem curiando antes da gente começar a apresentar. Tem aqui também, vou apagar também. Não vale curiar agora não. Vamos lá. Eu dividi aqui, da mesma forma como eu falei aqui, as 3 atividades, eu separei aqui em blocos, tá? Lembra quando eu falei no vídeo anterior que eu peguei só todas as entradas, todas as saídas, tudo misturado. É aquele modelo intermediário, você não tinha nenhum controle nenhum, você está começando a fazer um controle agora, beleza, joga aqui tudo que entrou, tudo que saiu, geração de caixa, pronto, acabou. Aqui você já está, vamos dizer assim, profissionalizando mais a sua empresa, você já está deixando as informações mais detalhadas, isso é muito bom, tá, pessoal? É sempre bom você estar evoluindo, nunca fique parado no mesmo canto. Eu estou aprendi a fazer o meu fluxo de caixa desse jeito e está dando certo. Não, busque sempre evoluir. Você nunca pode dizer assim, não, é o que está dando certo, o que está dando certo hoje, pode ser que não esteja dando certo amanhã. Você tem que procurar sempre estar evoluindo. Então, se você começou a fazer o fluxo de caixa com o modelo anterior, ótimo, parabéns. Mas continue sempre evoluindo, melhorando. Então, comecei daquele jeito, eu não tenho que terminar daquele jeito não. Eu vou procurar sempre melhorar. Então, aqui, nas atividades operacionais, certo? Eu separei aqui, como eu disse, os blocos. Atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Eu vou separar por blocos. Primeiro bloco aqui, eu vou botar aqui, entradas operacionais. E aqui eu vou colocar todas as entradas. Quais são as minhas entradas operacionais? Pessoal, recebimento de vendas. Quando você faz uma venda, você recebe aquele dinheiro, é a principal operação da empresa, a principal entrada operacional da empresa vem das suas vendas. Eu vendo a mercadoria e está entrando dinheiro daquela venda, é a principal. Se está entrando mais dinheiro de outra fonte, tem alguma coisa errada com o seu negócio, tá? Posso colocar outras entradas operacionais, Aqui posso botar aqui, eu posso separar, por exemplo, recebimento de vendas à vista, recebimento de vendas a prazo. Você pode fazer essa diferenciação. Recebimento de vendas à vista e a prazo, para que você saiba quanto das minhas vendas está sendo à vista e quanto está sendo a prazo. Pode? Claro que pode. Você faz da forma como você quiser, desde que você coloque todas as entradas operacionais aqui, tá? E aqui, saídas operacionais. Aqui ele está aqui mais para o cantinho porque eu tinha configurado de outra forma. Venha mais, aí, saídas operacionais, tá? Pessoal, saídas operacionais, como eu disse, tudo que envolve a sua operação. Salários, fornecedores, aluguel, todas as despesas fixas que você tem que decorre da sua operação, energia, água, tudo você vai colocar aqui. Todas as despesas fixas. Eu não vou detalhar muito porque não é o objetivo aqui. O objetivo é fazer você entender. Caixa operacional líquido, certo? Caixa operacional líquido. Tudo que entrou, tudo que saiu, vai me gerar um caixa operacional líquido, tá? Eu vou colocar aqui já algumas fórmulas. Vamos dizer aqui em janeiro. Sim, coloquei aqui, né? De janeiro até dezembro. Não está dando para vocês verem aqui até o final, mas ele tem até dezembro. Aqui eu coloquei até um total. Aqui, nem apaguei aqui, Vou apagar também. Vamos lá. Até dezembro, tá? Pessoal, aqui eu sempre gosto de organizar essa parte aqui de cima, Aqui eu sempre gosto de deixar a soma de todos esses recebimentos. 50 mil. Teve 10 mil de outras entradas aqui. Então, aqui eu gosto de botar um igualzinho, eu somo esses dois, tá?
aqui deu 60. Então, todas as entradas eu sei que estão aqui e todas as saídas eu vou colocar aqui também, ó. Digamos que eu vou botar menos, tá? Só para a gente realmente identificar assim, visualmente, que é uma saída de recurso. 50 mil e 8 mil. Opa, botei 80, ó. 8 mil, certo? E aqui, vou fazer do mesmo jeito. Eu vou somar todos esses aqui, ó. Até esse daqui deu 68. Pronto. Opa, vou fazer da mesma forma, vou deixar aqui sublinhado, para que a gente identifique aqui, ó. Todas as entradas estão aqui e todas as saídas estão aqui. O que é o meu caixa operacional líquido? Pessoal, muito simples, né? Eu vou pegar esse mais esse. Aqui deu negativo, ó, porque tem mais saídas do que entradas, mas por enquanto eu ainda vou modificar aqui para que a gente deixe algo positivo, tá? Então, basicamente é isso. Eu vou copiar e colar a formatação, tá, pessoal? O que eu fiz aqui? Jorge, estou entendendo nada, você está fazendo aí muito rápido, tá? Se estiver muito rápido, diga aí, pessoal. Comenta aí, tá? Jorge, mais devagar aí um pouquinho, porque tá acelerado o negócio. É porque realmente é um conteúdo muito profundo, pessoal. Se deixar, eu passo aqui 2 horas tranquilo aqui com vocês, falando sobre isso aqui, porque tem muito desdobramento aqui. Mas eu quero falar só sobre o principal mesmo, tá? Só a parte principal. Então a gente fechou aqui, ó, as nossas atividades operacionais. Opa, vou copiar e colar aqui também, certo? Ctrl V. E o total aqui, ó, o total, eu somo tudo isso. Venho aqui, clico aqui em somar tudo isso, somei, ele já vai somar. Aqui, não sei se está dando para vocês verem. Tá, até a cor aqui tá estranha, né, pessoal? Porque eu estava realmente formatando essa planilha aqui do zero para vocês. E aí estava até testando algumas cores e tudo mais, como é que ficaria legal. Eu gosto muito de mexer com esse negócio. Gosto de deixar visualmente bacana, visualmente bem. Mas enfim, vamos lá, não é o tema. Na atividade de investimento. Pessoal, normalmente, certo? Quando a gente vai trabalhar com as atividades operacionais, eu gosto de separar bem direitinho todas as entradas e todas as saídas, porque é a parte principal. Eu preciso de um detalhamento maior. Quando a gente trata de atividade de investimento, não tem tanto sentido assim, já que não é uma atividade principal, via de regra, eu estar detalhando tanto. Como assim, Jorge? Eu não estou entendendo o que você está dizendo. Aqui eu coloquei, ó, entradas operacionais, saídas operacionais. Na atividade de investimento, eu posso colocar aqui já a conta. Por exemplo, compra de imóveis, aplicações financeiras. Posso colocar aqui vendas de imóveis também. Ali eu comprei, aqui eu estou vendendo. Então eu posso já colocar a conta. O que for positivo aqui, comprei um imóvel, saiu 50 mil. Fiz uma aplicação financeira. Tirei o dinheiro daqui e fiz uma aplicação financeira. Você pode até estar estranhando, Jorge, mas a aplicação financeira não está disponível para mim? Aquilo ali não seria um caixa de curto prazo? Depende da aplicação. Essa aplicação que eu estou falando, pessoal, ela não tem tanta liquidez, tá? Quando você faz aquela aplicação, vamos dizer assim, o seu CDB, você faz ali numa conta de um banco qualquer, que você tem acesso a ele de forma imediata, você não está fazendo, na verdade, um grande investimento. Você está colocando dinheiro no caixa que gera um rendimentozinho ali. Mas essa aplicação financeira que eu estou falando aqui, ela, vamos dizer assim, ela não tem tanta liquidez. Uma aplicação que eu estou fazendo para resgate futuro, 2, 3, 4, 5 anos. Então, é algo que não tem tanta liquidez. É como um imóvel aqui, por exemplo. Eu vou comprar um imóvel aqui. Beleza, eu estou fazendo um investimento. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma pretensão, pelo menos de curto prazo, de me desfazer daquele investimento. Então, colocar um dinheiro numa conta bancária e ter um rendimento dela e dizer que aquilo ali é investimento, não, você está tendo a rentabilidade da sua conta que você está movimentando. Investimento mesmo, aquele que você guarda e esquece ali, nem mexe, nem tem nenhuma pretensão de mexer no curto prazo, tá? Vendas de imóveis. Eu vendi um imóvel, entrou aqui 150 mil. Jorge, que imóvel barato é esse que você está comprando aqui e vendendo? Só a título de exemplo, tá, pessoal? Então, aqui a gente pode colocar diversas outras contas. Eu queria falar, isso aqui é polêmico, viu? No final, derivativos financeiros. Pessoal, fica até o final. Tem uma dica sensacional. Eu ia dizer um termo bem antigo, eu ia dizer um negócio bem assim, supimpa.
mas ia revelar a minha idade. Então eu tenho assim um plus sobre isso daqui, ó, derivativos financeiros. Então fica até o final do vídeo, que eu vou falar um pouco sobre isso daqui, ó, derivativos financeiros. Jorge, o que é isso? Isso aqui vai ter uma correlação direta com o que eu estou falando aqui, ó, do fluxo de caixa, tá? Você vai entender no final, fica até o final do vídeo. Derivativos financeiros. Então aqui a gente vai ter o nosso caixa líquido de investimento. Jorge, em cima você botou caixa operacional líquido, aqui é caixa líquido de investimento. Só o nome tanto faz. Aqui às vezes a gente chama de geração líquida operacional, geração líquida operacional, geração de caixa líquido, geração líquida operacional, caixa líquida operacional. Bota o nome que você quiser, desde que você saiba a finalidade, certo? Aqui eu sei que é o meu caixa líquido de investimentos. Como eu disse aqui, ó, pessoal, aqui eu separei, ó, entradas e saídas. Eu gosto de um detalhamento maior quando é a minha atividade operacional. Como é uma atividade de investimento não faz parte da minha operação principal, pelo menos na teoria, eu estou falando na teoria porque justamente, certo? Tem a ver com isso aqui que eu falei, tá? Tá curioso? Fica até o final. Então, como na minha atividade de investimento aqui, ó, não vai ter, faz parte da minha atividade principal, eu não preciso de muito esse detalhamento. Você poderia colocar? Claro, entradas de investimento, tudo que for de entrada. Saídas de investimento, tudo que for saída. Você faz da mesma forma. Aqui eu deixei todas as contas. Aqui eu só faço uma soma simples. E aqui eu chego no meu resultado, meu caixa líquido de investimento. Atividades de financiamento, pessoal, mesma coisa, certo? Empréstimos obtidos. Tive um empréstimo, fui lá, contratei um empréstimo, entrou 200 mil no meu caixa. Pagamento de empréstimos a 10 mil, saindo 10 mil todo mês. Tem um outro financiamento. Tudo que for de financiamento, pessoal, você coloca aqui. Empréstimos de sócio. O sócio emprestou ali para a empresa. Agora eu vou devolver. Mesma forma, entrou o dinheiro de financiamento, coloca aqui. Seja para banco, seja para sócio, seja para o pai, para a mãe, para a tia, para quem for. Coloca aqui. E aqui vai gerar o caixa líquido de financiamento. Financiamento. E aí, no final, eu acho que eu não apaguei essa fórmula aqui não foi? Vou apagar aqui para fazer com vocês. Aqui eu tenho a geração total de caixa. Como assim, geração total de caixa? Como eu disse, pessoal, a geração de caixa envolve a movimentação do mês, sem considerar o meu saldo anterior. Eu quero saber como é que meu mês, aquele período, ele está se comportando. Então eu vou considerar apenas o que foi realizado naquele mês. Então, aqui vai ser o igual a minha geração líquida operacional, meu caixa líquido de investimentos e meu caixa líquido de financiamento. Faltou somar aqui, não foi? Caixa líquido de financiamento, soma. E faltou também copiar e colar nos outros aqui, até dezembro. Da mesma forma, esse daqui, de janeiro até dezembro. Tá aqui, 232 mil, certo? Então, somei 22 com 20 com 190, deu 232. Já tem uma disparidade grande aí, Jorge, estou vendo, é verdade. Mas a gente vai ajustando conforme a gente foi evoluindo. Saldo, vou ter que botar em maiúsculo aqui, saldo final de caixa. A gente teve um saldo inicial, também vou botar em maiúsculo aqui, saldo inicial, e aqui a gente tem um saldo final, que é o que, pessoal? Pela lógica, 50 mil, que é o meu saldo inicial, mais a minha geração de caixa. 282 mil. Então, comecei o mês com 50 e terminei o mês com 282. Qual vai ser meu saldo inicial de fevereiro? O meu saldo final de janeiro. No dia 31 de janeiro, tinha 282. Não tem como ter uma mágica e de repente aparecer do nada mais 500 mil, mais 600 mil, não. Isso aí só com, né? Não, deixa pra lá, eu ia falar alguma coisa aqui, mas é melhor não. 282 mil, certo? Então, terminei o mês de janeiro com 282 mil, no início de fevereiro, mesma coisa, tá? Eu vou copiar e colar todas essas fórmulas, copiei aqui, colei, copiei aqui, porque automaticamente o Excel já vai me dar
o valor de forma automática. 282, saldo. Peraí, mas aqui... Ah, faltou. Ah, sim, porque aqui, ó. Ó, Jorge, cuidado. Tá faltando dar um copiar e colar aqui, ó. Copiar e colar nas formas, certo? Copiei, colei aqui. Porque eu tinha visto aqui. Cadê os 50 mil que eu tinha colocado aqui em fevereiro? Ó, quando eu iniciei o mês de fevereiro com 282, lembra? Quando eu estava no meio da explicação, eu só coloquei 50 mil aqui, ó, de recebimento de vendas. Aí, ele já gerou uma repercussão aqui, ó. No mês de março, não estava mais 282, estava 332. Justamente por conta da entrada desses 50, que eu não fiz nenhuma movimentação. Qualquer coisa que eu colocar aqui, menos 30, menos 50, opa, menos 50, ele já vai repercutir de forma automática. 10. Então, automaticamente ele já vai calculando. Olha, só deu uma geração de caixa negativa. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Mas eu vou deixar isso aqui conforme eu tinha colocado aqui anteriormente, porque eu queria fazer uma explicação breve aqui, ó. Eu já tinha colocado alguns valores aqui, já fazendo algumas simulações, tá, pessoal? E aí eu queria pegar do que eu estava já preparando aqui para vocês, tá? Eu tinha até colocado outros valores aqui, mas enfim, eu não vou mexer muito nisso não. Opa, tem alguma coisa ali embaixo que não era para mostrar agora. Eu vou apagar. Pronto, você faz de conta que você não viu nada, certo? Aqui eu vou fazer um breve resumo, porque eu quero construir com vocês, tá? Apesar de eu já ter feito, já ter preparado essa planilha, mas eu queria fazer passo a passo para que você saiba também fazer. Caso você tenha interesse em ter essa planilha, como eu já disse, eu posso disponibilizar, mas desde que tenha muito interesse aqui do pessoal de ter essa planilha aqui. Se tiver muita gente interessada, eu posso arrumar uma forma de disponibilizar. Saldo inicial. Eu vou fazer aqui inicial. Aqui eu vou fazer um resumão, tá, pessoal? De todo o período. De todo o período que está aqui. Saldo inicial. Deixa eu ver se as somas elas estão feitas, certo? Somei tudo aqui. Ó, tá faltando meus totais aqui, ó. Ah, não, tá aqui. É porque essa aqui não tem aqui, ó, não tem essas entradas e saídas operacionais. Pessoal, tá muito rápido. Se o vídeo estiver muito rápido, muito acelerado, porque é um conteúdo um pouco extenso e eu não quero que o vídeo dure 1 hora. Então, me desculpe se estiver um pouco acelerado, mas é porque realmente é um conteúdo bem extenso, certo? A soma de todos os meses aqui, ó, de janeiro a dezembro, tá aqui o total. Deixa eu ver se está dando para vocês, tá até um pouco... Aqui, ó, total. Então, estou somando aqui os totais mês a mês, tá? Então, esse é o resultado aqui, ó, a geração, ó, caixa líquido de financiamento de janeiro a dezembro. Eu sumi tudo aqui, ó, janeiro a dezembro. Não gosto de... Tá assim, pronto. Janeiro a dezembro, tá aqui, ó, total, certo? Eu vou pegar esses totais aqui, ó, e vou fazer um resumão. Vou pegar aqui um resumão. Comecei o período aqui, ó, com 50 mil. O início, foi o início de tudo, 50 mil. E aí, teve o quê? A minha atividade operacional. Teve a minha atividade operacional. Atividade de investimento e atividade de financiamento. Eu poderia colocar atividade, eu poderia botar caixa. Eu botei, acho que na outra planilha, acho que caixa, botei exatamente. Eu vou botar da mesma forma que eu botei antes, certo? Pessoal, não se preocupe com nomenclatura, tá? Como eu já disse, o importante é você entender. Caixa operacional, ou seja, como se comportou o meu caixa líquido operacional. Jorge, você está mudando direto, porque eu estou querendo saber se você está ligado, certo? Se você está prestando atenção realmente. É de propósito. Caixa operacional, caixa de investimento e caixa de financiamento, certo? Todas essas atividades aqui, ó, os resultados finais, eu vou fazer um resumão aqui. Quanto foi o total do período aqui, ó, do meu caixa operacional? É só você dar um igualzinho aqui, pessoal. Ó, vim lá aqui, ó, aqui, ó, 975. De onde, Jorge? Da soma de tudo isso aqui, ó, tá vendo? Eu peguei todas as minhas entradas, todas as minhas saídas, mês a mês, e juntei aqui, ó. Juntei aqui. Fiz uma soma, somei tudo, de janeiro a dezembro até agora, 975. Mesma coisa com os outros meses, com as outras atividades. Caixa de investimento, ó,
Caixa de investimento é esse daqui. 30 mil, deu pouquinho. Caixa de financiamento, tá aqui. Total tá aqui, ó. 190. Então eu tô dando uma geral, tô fazendo um resumão aqui. Geração líquida de caixa. Eu vou pegar, o que é a minha geração líquida de caixa? É a soma de tudo isso aqui, ó. Esse, mais esse, mais esse. Pessoal, 1.195.000 tem que bater com o total daqui. 1.195.000. Se eu somar isso daqui, ó, tem que dar 1.195.000. Deu? Deu. Não sei se deu para vocês verem aqui quando eu somei. Ó, minha geração líquida de caixa, se eu somar tudo isso daqui, somando por aqui, ó, dá 1.195.000. Tá vendo a minha geração de caixa aqui? Tá toda a soma aqui também. Essa soma aqui de janeiro a dezembro tem que dar o mesmo valor, senão tem alguma coisa errada, tem alguma soma errada. Então se eu pegar aqui, ó, somar, clicar aqui no soma, clicar aqui no símbolozinho de soma, não sei se está dando para ver porque meu vídeo tá, a minha janelinha tá em cima. Ou você clica ali, ou você bota um igual, soma, ó, fazendo aqui. Se você não tá achando o botãozinho, você dá um igual, soma, abre parênteses e puxa tudo isso aqui, ó, de janeiro até dezembro, ó, janeiro a dezembro. Cuidado para não passar aqui. Janeiro a dezembro, ó, 1.195.000, certo? É o mesmo resultado que está aqui, então está correto. Saldo final é o quê? Meu saldo inicial mais a minha geração líquida de caixa, que deu 1.245.000, que está batendo justamente com esses daqui. Esses aqui estão se repetindo aqui em cima porque não teve movimentação ainda nos outros meses, então o saldo sempre se repete, tá? Pessoal, vamos lá. Agora que você entendeu atividades operacionais, agora que você entendeu atividades operacionais, atividades de investimento, atividades de financiamento, você entendeu como é que você formata tudo, a gente vai entrar aqui no principal que eu quero aqui falar para vocês, tá? Para isso eu vou alterar aqui alguns valores. Vou botar aqui 1.500.000 aqui nos derivativos, 1.850.000. Tá um negócio bem exagerado mesmo. Pronto, já tá bom. Não, vou até botar mais, vou botar 2 milhões aqui. Pá, pronto. Beleza. Olha o que eu vou fazer aqui com vocês, tá? Eu quero saber quanto cada atividade dessa representa do meu total. Peraí, Jorge. Deixa eu entender. Como assim? Tá vendo a minha geração líquida de caixa? É a soma desses três, ok? Então, esse daqui, ele é 100%. Eu tô falando de 100%, tá aqui, ó. Esse aqui é o total, tá bom? Eu quero saber quanto o meu caixa operacional representa do meu total, da minha geração líquida de caixa, quanto o meu caixa de investimentos representa da minha geração líquida e quanto o meu caixa de financiamento representa da minha geração líquida de caixa. Ou seja, eu vou fazer aqui, ó, um proporcional. Como assim, Jorge? Vou colocar um igual, vou pegar esse daqui dividido por ele mesmo. Vai dar quanto? 100%, né, pessoal? Ele por ele mesmo vai dar 100%. Eu vou travar aqui, certo? Vou colocar o sinal aqui do cifrão, para que essa parte de baixo aqui ela se mantenha inalterada, certo? Então, se eu copiar a fórmula aqui, certo? Eu vou conseguir esses percentuais. Jorge, eu não entendi nada que você fez. Pessoal, a mesma coisa, tá? Vou fazer passo a passo aqui, mas só para você, ó, só para você entender. Se eu pegar esse, dividir pelo total, vou achar 15%. Se eu pegar esse daqui e dividir pelo total, vou achar 82%. Se eu pegar esse aqui e dividir pelo total, vou achar 3%. A soma de tudo isso aqui vai dar, lógico, 100%, tá? Que é esse total aqui. Eu vou até botar uma formatação condicional aqui, só para você ver a janelinha, tá? Vou até botar um negócio bem brilhante aqui, bem chocante. Pessoal, olha o que aconteceu aqui. Você tem a sua empresa e você tem a sua atividade operacional, que eu disse para você já que é a sua atividade principal, só que a maior parte do caixa que está sendo gerado na sua empresa não vem da sua atividade principal, vem da sua atividade de investimento. Pessoal, isso é um risco muito grande. Só que o risco, muitas vezes, ele não é percebido quando você está ganhando. Sabe aquele time que você está no ataque, você joga o time todo para o ataque, está funcionando, você acha que sempre vai funcionar daquela forma, porque você está ganhando, você vem ganhando, cara, está funcionando, está dando certo, a gente está ganhando.
E aí você começa a arriscar cada vez mais, arriscar cada vez mais, arriscar cada vez mais. E aí é aqui onde mora o problema. Enquanto você está ganhando, você acha que não existe risco nenhum. E aí você vai apostando mais alto. E aí quando você aposta mais alto, a chance de você ter uma queda maior, ela aumenta também proporcionalmente, certo? Quanto maior o risco, maior o prêmio, sim, mas também aumenta o risco de uma derrocada da sua empresa. A gente está vendo hoje em dia, pessoal, muitas empresas, grandes negócios, grandes empresas, passando por momentos dificílimos, de dívidas, de recuperação judicial, recuperação extrajudicial. E muitas delas estão sofrendo isso, não é porque elas estão vendendo menos, não. O Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, ele está em recuperação extrajudicial. Se você pegar o balanço da empresa, você vai ver que o faturamento do grupo ele não diminuiu. Pelo contrário, ele aumentou. Ou seja, a empresa está faturando mais, só que está numa situação financeira pior. Peraí, como assim? Como assim a empresa está faturando mais e está numa situação financeira ruim? Sim, porque ela se endividou a tal ponto que mesmo ela faturando mais, ela não está conseguindo absorver, não está conseguindo pagar as suas dívidas. Jorge, você sempre toca no assunto de vendas, parece que você é até contra vendas. Não, pessoal, eu não sou contra vendas. Sem vendas a sua empresa não existe. Não existe empresa sem vendas. Você tem que vender. Mas eu sempre digo, vender errado é prejuízo dobrado. Se você vender da forma errada, com o preço errado, a margem errada, o posicionamento errado, você só vai ter prejuízo. E de que adianta você colocar um negócio, investir pesado ali, para você levar prejuízo? Não faz sentido. Sua empresa tem que vender, mas tem que vender da forma correta, com o preço correto, com a margem certa, com o posicionamento certo. Não adianta vender por vender, você não vai chegar a lugar nenhum. E você só consegue realmente ter uma noção clara disso quando você faz a gestão financeira da sua empresa. É por isso que eu digo, pessoal, você é empresário, você é empreendedor, você precisa desse tipo de conteúdo. Jorge, mas é muito chato, eu não gosto, eu gosto de estar na rua, eu gosto de vender. Não tem problema. Arrume um sócio, um parceiro, seja o que for, mas mantenha esse controle. Se você é uma pessoa que gosta de venda, gosta de rua, top, beleza, tranquilo. Dê a sua contribuição como você acha que você consegue. Mas saiba que, mesmo vendendo, você precisa pelo menos conhecer esse tipo de conteúdo. Você pode até não executar essa tarefa aqui. Não vou ser o cara que vai administrar a parte financeira. Mas eu preciso de alguém que, de preferência, seja do meu quadro societário, que esteja na gestão do meu financeiro. Pessoal, financeiro é algo muito delicado, mas muito delicado mesmo. Às vezes, não vou contratar um bom profissional. Pessoal, muitas vezes contratar um profissional que não seja um sócio realmente da sua empresa para a parte financeira, você pode, às vezes, ter um desvio de conduta. Como assim? Não estou dizendo que em todos os casos, tá, pessoal? Mas se você está com uma pessoa que cuida do seu financeiro, que ele não está pensando na empresa como um todo, ele comanda as finanças do seu negócio. E ele não pensa no negócio como um todo, ele pensa no seu quadradinho, no seu departamento. Não, eu quero só pensar no meu financeiro. Você está correndo um grande risco. Deixa eu contar a história aqui isso aqui já entra no assunto que eu queria falar aqui sobre os derivativos financeiros. O que são derivativos financeiros, pessoal? Via de regra, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, eu vou até mudar a telinha aqui, certo? Aqui para fazer um desenho bem rápido aqui para vocês. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. Na teoria, um derivativo ele é um instrumento que ele deriva de alguma coisa, né? Você tem um contrato que ele deriva de algo. Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, mas eu queria dizer o seguinte, certo? Muitas vezes o derivativo ele é para ser feito como uma proteção. Vamos dizer que a gente tem uma empresa aqui e que ela seja uma empresa do agro. Ela cultiva soja e parte daquela produção ela exporta. Vamos dizer aqui 30%, vou até botar outra coisinha aqui, 30%. Aqui tem 100% da produção dela, 100%, e aqui a gente tem 30%. 30% é para exportação. 30% é de exportação. Não sei se está dando para vocês verem. Pronto, tá. 30% ela exporta. Pessoal, veja bem como funciona a dinâmica. Eu tenho uma empresa que 30% do resultado dela é em outra moeda. Eu vou plantar, vou gastar com insumos, vou gastar com muitas coisas, com mão de obra, com tudo. Passar ali 6, 7 meses, 8 meses, não sei quanto tempo de fato, mas passar um período médio ali, gastando
para vender futuramente para receber em outra moeda. Nesse meio tempo, a moeda ela pode subir, pode descer. E hoje você está vendo, né, o dólar, há pouco tempo estava 6 e alguma coisa. Agora já passou menos de 5, voltou aos 5. Então está naquela oscilação. Então para a empresa que exporta, é muito ruim quando você não tem uma previsibilidade. O pior de tudo é você não saber como é que aquele dólar vai se comportar. Então, peraí, meu faturamento, eu tenho 30% do meu faturamento atrelado a uma moeda estrangeira. E eu não sei como essa moeda vai se comportar. Se ela tiver a R$6, eu vou faturar mais. Mas se ela de repente deu doidão e chegar a 3, você vai perder metade do seu faturamento por conta de uma oscilação de moeda. Lógico que eu estou fazendo um exagero muito grande, né? É de 6 para 3 assim num curto espaço de tempo, mas em algumas situações tem uns períodos e eu vou falar um exemplo que aconteceu, certo? E que mexeu muito com a empresa na época. Mas eu não quero pular para frente, vamos voltar aqui. Então, o que elas fazem em relação a isso daqui? Peraí, 30% do meu faturamento é atrelado a uma moeda estrangeira. Então, eu preciso de alguma proteção em relação a isso daqui. Eu preciso me proteger em relação a isso daqui. Deixa eu tirar essa coisinha, pronto. Eu preciso proteger essa parte aqui do faturamento, ó. Eu preciso proteger isso daqui contra as oscilações. E aí é que se faz um contrato de derivativo financeiro, certo? Existem algumas modalidades de derivativo que é justamente uma proteção, que a gente chama de hedge, que significa proteção. Você faz uma proteção. Você meio que trava aquele valor. Ó, peraí, 30% do meu faturamento em relação à moeda estrangeira, mas eu vou fazer uma proteção aqui. Então eu vou travar aquele valor do dólar. Então, peraí, eu faço um contrato que eu travo o valor. Então, no momento em que eu fecho aquele contrato, eu já digo, ó, eu quero o dólar, eu vou fazer essa negociação aqui desse contrato a um preço tal, 5 reais, o dólar, pronto. Você fechou o preço ali, mas em relação àquele faturamento aqui, aquele faturamento. O que acontece? Em alguns casos, já aconteceu, e aconteceu com uma empresa muito conhecida, não sei se você já ouviu falar, se você ficou por dentro, que elas começaram a fazer esse tipo de contrato. Isso é muito comum, tá, pessoal? Muito comum mesmo. A maioria dos exportadores das grandes empresas, elas fazem esses contratos aqui de derivativo de proteção, né, de hedge. Então, o que acontece? Isso aqui é para você ter uma proteção. O nome já está dizendo aqui, ó, hedge para fazer uma proteção. O problema é que muitas empresas usavam isso aqui, e ainda usam, para fazer não uma proteção, e sim fazer uma especulação. Tá aqui da mesma cor. Especulação. Você não está aqui fazendo um contrato de derivativo no mesmo montante aqui das suas exportações. Você está fazendo um contrato muito acima do que você está exportando. Espera aí, mas para que isso aí? Porque isso aqui gera um ganho financeiro, muitas vezes de curto prazo. Antes de 2008, antes da crise financeira, né, que acometeu lá nos Estados Unidos, a crise do subprime, o dólar tinha passado cerca de 5 anos só caindo. E aí, o que algumas empresas, eu vou falar de uma só, que é justamente da Sadia. Na época, a Sadia era uma empresa separada da Perdigão, né? Não existia a BRF, que hoje é MBRF, né? Se fundiu com a Marfrig. Mas na época, o que acontecia? A Sadia, ela fazia contratos de derivativos muito maiores do que o seu montante de exportação. Digamos, eu tenho esse montante aqui de exportação. Eu vou fazer um contrato de derivativo. Era para fazer só até esse montante aqui, né? Não, mas ela fazia muito mais. Porque aquilo ali gerava um ganho de curto prazo. Aquilo ali gerava uma receita de investimentos. Peraí, deixa eu ver, voltar aqui. Gerava uma receita de investimentos. Tava sempre pingando um dinheiro grande aqui, ó. Meu caixa de investimento está sempre mais alto. Quando você pegava ali na prática da empresa, era possível perceber internamente, né, pela sua gestão financeira da empresa, que tinha muito mais caixa sendo gerado pela sua atividade de investimento do que pela sua atividade operacional. Pessoal, é como eu digo para você, que eu falei anteriormente, quando você tem um financeiro que está preocupado com o seu próprio umbigo,
e não como um negócio como um todo, você corre esse tipo de risco. Você precisa ter um financeiro alinhado, estruturado com o seu negócio como um todo. É por isso que eu digo, se você não é um empresário que gosta da parte financeira, você precisa pelo menos entender, ler, saber. Você não pode ficar refém de que outra pessoa diga se isso aqui está certo ou não. Você precisa pelo menos entender. Mas se você não quer trabalhar, vamos dizer, com isso aqui, você precisa de pelo menos um sócio que assuma isso daqui, porque existe um risco muito grande. Voltando aqui para a parte da Sadia, como eu falei para vocês, o que aconteceu? Vamos voltar lá para a telinha. Volta lá para a telinha. O que aconteceu? Eles faziam esses contratos derivativos muito maiores do que o que eles tinham de exportação. Geravam um ganho de curto prazo. Eles apostavam na queda da moeda. Então a moeda vinha 5 anos caindo. E eles sempre apostando e ganhando dinheiro, e ganhando dinheiro, e ganhando dinheiro. É aquele negócio que eu falei agora há pouco, pessoal, para vocês. Time que está ganhando não se mexe. Não é assim que funciona, pessoal. Você acha que a mesma estratégia vai funcionar para sempre? Não vai. Normalmente não funciona. Nunca funciona para sempre. Você sempre, e principalmente nos dias de hoje, aí é que não funciona mesmo. As coisas estão mudando numa velocidade gigantesca. Então o que aconteceu? Quando chegou a crise do subprime, 2008, que teve a estouro da crise, né? A bolha estourou, o dólar ele subiu de forma exponencial de uma hora para outra. Então não foi aquela subida escalonada ao longo do tempo, aos pouquinhos, não. O dólar explodiu. E para esse tipo de contrato aqui, especulativo, ela apostava na queda, a empresa apostava na queda do dólar e de repente o dólar explodiu. O que aconteceu? A empresa teve um prejuízo de mais de 2 bilhões de reais. E isso de curto prazo. Imagina de um dia para a noite você gerar uma dívida de mais de 2 bilhões de reais. A dívida de curto prazo da empresa passou de 4 bilhões. Estou falando de dívida de curto prazo. É algo que você, do dia para a noite, você gera uma dívida que você não tinha e tem que pagar agora. Não é um financiamento que eu peguei um empréstimo e vou pagar isso aqui em 180 prestações com um prazo de carência de 1 ano. Não. Era dívida de curto prazo. Tinha que cobrir aquilo ali de forma imediata. Então, tudo isso porque ela não estava fazendo mais uma proteção, ela estava fazendo uma especulação. E aí teve todo aquele problema, aquele negócio, vamos achar o culpado. Só que aquele negócio, né? Enquanto está dando certo, ninguém reclama. Não tem culpado, não existe o culpado. Tá tudo bem, vamos fechar os olhos aqui, vamos... Não, tá dando certo. Mas quando a bomba estoura, isso aqui enquanto está gerando recurso, tá maravilhoso, tá entrando dinheiro aqui, mas isso aqui é um risco, pessoal. A curva aqui ela tem que estar invertida. Você não pode estar gerando muito recurso aqui e pouco no sua operação. Tem que estar ao contrário, tem que estar isso aqui. Vou só apagar só para vocês visualizarem. Tem que estar assim, ó. Não importa se você está gerando muito recurso aqui, lógico, dentro do limite, tá? Você tem que gerar mais caixa operacional, tem que estar aqui, ó. A sua atividade principal que tem que ser a principal geradora de caixa da sua empresa. Se está sendo o contrário, tem alguma coisa errada com o seu negócio. Então, só que você só consegue saber que tem alguma coisa errada com o meu negócio quando você faz esse tipo de controle. É por isso que eu digo, nunca fique refém de uma análise de uma outra pessoa, de um terceiro. Saiba interpretar a informação. Quando a bomba da Sadia estourou, eles tiveram que arrumar alguma forma e aí acabaram que se fundiram com a Perdigão, a sua eterna rival. Hoje, lógico, é uma empresa consolidada, mas na época teve muito problema com a consolidação, com a união das duas empresas. Eram rivais há muito tempo. E a Sadia saiu perdendo na história, com a fusão da empresa, a Perdigão ficou com uma fatia maior na fusão, na empresa consolidada, justamente porque a Sadia estava numa situação crítica. Ela tinha que arrumar uma saída e era uma saída de curto prazo. Então a Perdigão se aproveitou daquela situação e disse, beleza, a gente se funde, mas eu vou ficar com a maior parte das ações. Porque você não tem muito poder de barganha, não. Você ou se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então tinha que aceitar aquela situação como estava. Então, a empresa saiu perdendo, teve que assumir uma dívida gigantesca, justamente porque ela não fez esse tipo de controle da forma correta. O derivativo financeiro, ele é um instrumento de proteção, não era para ser um instrumento de especulação. O problema é que as empresas, elas utilizam ainda esse instrumento como especulação.
E aí aumenta muito o risco. Enquanto o dinheiro estava rolando, ninguém reclamava. Então, mas quando a bomba estourou, o prejuízo foi imenso. Então, muito cuidado, certo? Muito cuidado com esse tipo de instrumento aqui. Muito cuidado com a gestão principal do seu caixa. Analise cada atividade de forma individual. Separe o caixa operacional de financiamento de investimento. Entenda, busque entender como é que eles estão se comportando ao longo do tempo. Eu estou gerando mais caixa aonde? Na minha atividade principal ou nas atividades secundárias? Também pode estar aqui, ó. Eu posso estar, 1,5 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões. Você olha para o seu caixa, nossa, meu caixa tem muito dinheiro. Olha só, claro, você está tomando empréstimo atrás de empréstimo. É óbvio que vai ter dinheiro no caixa. Mas nenhuma empresa sobrevive de empréstimo não, pessoal. A não ser banco, claro, né? Mas é a atividade principal dele, né? É a venda dele. Mas se você não é banco, nenhuma empresa sobrevive de empréstimo. Você não pode contar sempre, não vou pagar mês que vem com um empréstimo, o outro mês também com mais empréstimo. Não, pessoal, você não sobrevive dessa forma. Empresa nenhuma sobrevive. E é justamente o que está acontecendo com muitas empresas agora, né? A taxa de juros está muito alta. Muitas empresas precisavam de muito financiamento para fazer a sua atividade girar. Achavam que a taxa de juros ia cair. A taxa de juros não está caindo. E o que acontece? O custo do dinheiro fica mais alto. E isso pressiona cada vez mais o meu resultado. É por isso que eu falei agora há pouco do Pão de Açúcar. A empresa aumentou seu faturamento, vem aumentando seu faturamento, mas o prejuízo vem aumentando por conta do alto endividamento. Então, muito cuidado com isso aqui, certo? Faça toda a gestão operacional de investimento e financiamento de forma separada. Quanto mais você se especializar nisso daqui, quanto mais você ficar afiado, pessoal, você cada vez mais vai estar preparado para ter uma boa gestão. Isso aqui, pessoal, por mais avançado que pareça, mas é o passo inicial. Você está entendendo a estrutura, mas a gente vai evoluir cada vez mais para que você entenda como fazer futuramente a gestão prática disso daqui. Porque, beleza, eu entendi a estrutura, eu entendi como funciona, mas você tem que saber como você analisa aquilo ali na prática, tá? Prática mesmo. Como é que eu faço isso aqui no meu dia a dia? Peraí, se meu caixa tendo essa tendência aqui, meu caixa operacional está com a tendência de alta, de baixa, meu de financiamento, como é que está a tendência? Então, tem toda uma análise que você precisa fazer em relação a isso daqui, que não envolve só você saber montar a estrutura. Montar a estrutura é o primeiro passo, ótimo. Você está no caminho certo. Mas o que eu digo é, vamos continuar aqui, porque isso aqui é o passo inicial para que você faça uma gestão financeira correta da sua empresa. Eu não quero que você chegue num ponto, sua empresa está muito endividada, você não sabia como fazer, não. Não, pessoal, você está com a informação aqui de forma acessível, gratuita. Eu não estou vendendo, eu estou dando essa informação aqui para vocês. Vocês têm acesso fácil. Eu sei que o vídeo está um pouco longo, está muito mais longo, na verdade, do que de costume, mas eu precisava trazer esse assunto aqui para vocês, tá? Esse assunto ficou quase como uma aula mesmo, como eu disse. Se eu não acelerasse até mais do que eu já acelerei, isso aqui poderia durar 2 horas. Isso aqui é conteúdo de aula mesmo, de curso, mas que eu precisava trazer isso aqui para vocês. Eu vou tentar nas próximas aulas, nos próximos vídeos, eu estou até chamando de aula, tá vendo? De tão longo que ficou. Nos próximos vídeos, eu vou tentar assim, encaixar em blocos mais curtos para que a gente consiga estruturar melhor esse conteúdo, certo? É porque é complicado porque não é um curso. Isso aqui eu estou gravando uns vídeos para vocês, então não é um curso estruturado. Se eu tivesse um curso estruturado, eu conseguiria dividir ele em blocos, né, passo a passo, as aulas e tudo mais. Mas como aqui é um vídeo, eu precisava realmente trazer essa informação um pouco mais completa para vocês. Eu sei que ficou longo, mas eu precisava trazer. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje. Como eu disse, eu sei que foi um vídeo longo, mas espero que você realmente aproveite esse conteúdo. Foi algo que eu preparei com muito carinho, muito cuidado. Eu tenho sempre aquele cuidado de estar tentando deixar o melhor possível aqui para vocês. Eu não sei se você gostou, se você não gostou, mas foi feito com muito cuidado, com muito carinho. Eu espero que você tenha gostado. E mais do que a parte estética, tudo, espero que você tenha absorvido realmente esse conteúdo aqui, porque ele é de extrema importância para você que já é empresário, empresária ou que pretende se tornar. Então, nos acompanhe, continue nos acompanhando, se inscreva no canal, curta o vídeo, que a gente vai evoluir cada vez mais no nosso conteúdo aqui. Então, um forte abraço, que Deus abençoe você, a sua casa e a sua empresa. Até mais.